Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram a inscrição no nosso portal, que dispuseram de um tempo para poder participar do nosso webinar hoje, ok? Bom, só para que a gente possa alinhar aí as expectativas em relação ao conteúdo, nós falaremos brevemente sobre o conceito de CIPA e CIPAT, aplicação, etc. Então, esse webinar ele tem uma duração prevista um pouco menor. A duração prevista é entre 20 e 30 minutos, tá ok? E no final nós vamos abrir um período para poder tirar dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar. Bom, o nosso webinar é sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA, e sobre a CIPAT, que é uma demanda, uma atribuição aí prevista dentro do conteúdo da CIPA. Apenas para que a gente possa entrar no mesmo circuito aí, eu vou fazer uma apresentação institucional da Intertalks para aqueles clientes que estão aqui conosco hoje, os participantes que ainda não tiveram contato com a empresa, para quem é o primeiro contato, tá bom? Então, muito bem, a Intertalks, ela é uma empresa, né, uma consultoria especializada na gestão do risco químico, toxicológico e ambiental. A empresa está atuando no mercado há 22 anos, recém-completados agora, né, no mês de outubro. Então, a Intertalks ela é uma consultoria e assessoria, tá? O nosso produto core é realmente a gestão do risco químico completo. Então, toda a parte de toxicologia, meio ambiente, segurança, saúde ocupacional, assuntos regulatórios, documentação de segurança, treinamentos, enfim, engloba toda uma cadeia aí de informações, né? Os principais serviços realizados pela empresa abrangem o diagnóstico, planos de ação e implementação de medidas de controle de risco, focados na produção, manuseio, armazenagem, transporte ou descarte de produtos químicos. Ou seja, nós estamos presentes aí em todo o ciclo processual, né? Desde a extração da matéria-prima, processos logísticos, né? Toda a cadeia logística aí, em todos os modais, terrestre, hidroviário, aéreo, cabotagem, enfim. Processos de manufatura industrial, processo de distribuição, enfim, até a etapa final aí do processo, né? Descarte, etc. Então, é o que a gente chama de ciclo de vida dos produtos químicos. A Intertalks, ela conta com uma equipe técnica multidisciplinar, composta por aproximadamente 50 profissionais, todos extremamente capacitados, né? Esse é um dos nossos grandes diferenciais no mercado. A nossa equipe é bastante multidisciplinar, então dentro da nossa equipe nós temos aí múltiplas formações, químicos, farmacêuticos, botânicos, engenheiros, tecnólogos, biomédicos, enfim, uma série de formações, né, que numa somatória total nos trazem aí um conhecimento, um know-how muito grande em segurança química. E a Intertalks também, né, é uma das poucas consultorias do país certificada ISO 9001, recentemente recertificada, né? Então a empresa segue uma série de protocolos estabelecidos para garantir, para assegurar a qualidade em todos os processos. Essa imagem aqui é uma imagem do nosso time. É verdade que ela está um pouco desatualizada, tá? Foi um dos nossos últimos encontros aí antes da pandemia, né? A Intertalks está atuando agora numa modalidade relativamente híbrida, né? Boa parte da equipe, a maior parte da equipe está em home office desde o início da pandemia, e algumas pessoas eventualmente vêm até a empresa aqui por alguma atividade, assim como eu estou aqui hoje apresentando para vocês, tá? Então nós tivemos aí algumas mudanças, mas basicamente, só para que vocês entendam o tamanho da empresa, né? Esse é o tamanho do nosso time. As nossas áreas técnicas, né, elas se dividem por especialidades, tá? Então nós temos uma área de avaliação e comunicação de perigo, área responsável pela classificação de GHS, transporte, entre outras frentes. A área de assuntos regulatórios, responsável, entre outras coisas, né, por segmentos controlados, por produtos controlados. Então a gente está falando aí Polícia Civil, Exército, Polícia Federal e outras agências reguladoras. A área de segurança, saúde ocupacional, a área que eu dirijo aqui na empresa, né, responsável por, entre outras coisas, pareceres técnicos, avaliação de risco, treinamentos, auditorias de segurança, consultoria de segurança também e outras atividades. A área de soluções para meio ambiente, responsável também
por toda a parte legal aí no que diz respeito ao meio ambiente, né? IBAMA, CISNAMA, CONAMA, CETESB e outros órgãos, licenças, enfim, todos relacionados ao meio ambiente. O nosso software, né, o SafetyCam, que é o grande precursor aí de tecnologia dentro da Intertox, entre outras funcionalidades, múltiplas funcionalidades, o SafetyCam é uma ferramenta capaz aí de gerenciar toda a parte de documentação de segurança, com a emissão de FISP, rótulos e demais documentos de segurança, workflow, controle de mudança, estabelecimento de blacklist, enfim, uma ferramenta sensacional. E nós temos também uma área dedicada a treinamentos, né, uma área específica aí com especialistas em alguns treinamentos, tais como treinamento de FISP GHS, treinamento de transporte terrestre e vários outros, tá ok, pessoal? Então, como eu mencionei, a empresa, né, ela atua em todos os segmentos do mercado, está há 22 anos no mercado e é bastante conhecida por todos. Nossa unidade física fica aqui em Perdizes, na rua Turiaçu, mas nós temos aí alguns focal points espalhados, né, que fazem toda a cobertura América do Sul para nós. Aqui alguns dos nossos números, né? É importante destacar que a Intertox é uma empresa com viés acadêmico muito forte. Nós temos inúmeras publicações, aí 23 livros publicados, né? Então nós temos uma parte editorial bastante forte, tá? Praticamente todos os líderes de áreas aqui participam de algum comitê da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Algum grupo aí responsável por atualização de normas, tá? Então aqui algumas de nossas publicações. Destaco para vocês aí, entre todas elas, todas são muito importantes, mas a Toxicologia em Sílico é uma publicação importantíssima, né? Uma startup que nasceu dentro da Intertox, que se chama Altox. Para quem acompanha aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, recentemente a empresa passou no programa, então é muito bacana também. Esse aqui é o nosso blog, então eu faço um grande convite a você que ainda não conhece o nosso portal, acessa lá www.intertox.com.br. Lá no nosso portal você vai na área editorial, você vai clicar no flag e vai clicar no blog. Entrando no blog você vai ter lá acesso a inúmeras informações, atualizações de normas, publicações e artigos importantes, tá? E praticamente uma vez por semana um novo artigo surge lá e tem um histórico muito grande também. Então, assim, para quem busca também referências importantes, esse é um grande canal, né? Tá disponível aí com acesso gratuito a todos. Muito antes da pandemia, nós já realizávamos, né, webinars, workshops, enfim, outros eventos online, porque nosso público não se restringe única e exclusivamente à capital, São Paulo, nem mesmo ao estado de São Paulo, né? Então nós temos participantes em vários estados do país, tá? E muito em decorrência disso a gente já realizava webinars. E o interessante é que esses nossos materiais, eles ficam sempre gravados, né, no nosso YouTube, então também à frente eu vou falar sobre isso. Nós temos aí constantemente workshops também de temas específicos. Esse, em sua grande maioria, são eventos pagos, tá? Porque trazem um conteúdo um pouco maior, né, de informações. E nós temos alguns e-books também que são publicados aí anualmente com conteúdos técnicos. Então eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, tá? Aí nós temos LinkedIn, Instagram, estão os links aí. Esse material vai ficar disponível para vocês depois. Siga-nos, né? Participem dos sorteios que ocorrem constantemente de curso, enfim, publicações que são divulgadas lá nas nossas mídias. No YouTube, como eu mencionei, né? Se vocês se inscreverem no nosso YouTube e colocar lá o sininho para alerta, vocês vão ter acesso a todos os vídeos, os webinars que foram gravados aí, tá? No passado. Facebook da mesma forma, né? Então a gente tem uma presença bem marcante aí nas mídias sociais. Esse aqui é meu mini currículo, a imagem está um pouquinho desatualizada, né? Antes da pandemia, um pouquinho mais magro, enfim, mas está tudo bem, graças a Deus. O importante é isso, tá? Eu participo do CB24 da ABNT, né? É um grupo de estudo que estuda duas normas importantes, tá? E como eu mencionei, a gente tem aqui todos os líderes de área praticamente participam de algum grupo de estudo. Maravilha, cronograma do nosso webinar. Nós falaremos brevemente, né, sobre o objetivo desse webinar, desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, uma introdução à CIPA, tá? O que significa, né? Explicar aí o que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sua aplicação, funcionalidade, atribuições, etc. E para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, tá? Que em algumas empresas, né, ela também agrega uma sigla no final, MA, então fica CIPATMA.
por conta das atividades de meio ambiente. Muito bem. Objetivo do webinar. O objetivo principal deste webinar é apresentar aos participantes o conceito de CIPA e CIPAT, tá? Então, assim, só para deixar claro, né, em relação às expectativas, nós não vamos abrir aqui os quadros para fazer dimensionamento de CIPA, enfim. Nós vamos fazer um apanhado geral, entendendo que o nosso público participante aqui hoje tem pessoas que já lidam com a CIPA há muito tempo, mas tem pessoas que são completamente leigas, né, que não conhecem, e aí a gente vai equalizar as informações. Explicar como funciona a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e qual a importância da mesma dentro de uma instituição. E, por fim, abordar brevemente a aplicação da CIPAT pela CIPA e pelo SESMIT nas empresas onde ele se faz presente. Essa sigla SESMIT, ela representa, né, um grupo de profissionais, a gente vai falar sobre isso à frente, mas é dedicada a profissionais da área de segurança e saúde ocupacional, ok? Introdução à CIPA. Então, primeira coisa, né, essa simbologia que vocês estão vendo na tela aí, da CIPA, ela é uma simbologia que é difundida em todos os lugares onde a gente vai e trabalha com alguma CIPA, né, é uma simbologia, uma logomarca bastante conhecida, ok? A norma regulamentadora NR5 é a NR responsável pelo tema Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, quando a gente fala das normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, só uma atualização também, o Ministério do Trabalho e Emprego ele deixou de existir e se tornou Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, pertencente ao Ministério da Economia. Porém, agora, recentemente, ele voltou a se tornar um ministério, tá? Só que dessa vez, agora, Ministério do Trabalho e Previdência, que inclusive é mais coerente, né? Até porque as relações trabalhistas, elas não envolvem só a parte trabalhista, mas também envolve a parte previdenciária. Então, faz total sentido que seja Ministério do Trabalho e Previdência. Tá, aqui para vocês é só um print da tela e aqui a gente tem o link disponível. Como eu mencionei, esse material vai ser entregue para vocês depois. Tá? Nós temos aí a versão atual, que é a última modificação da NR5. Tá? Ó, então, se a gente der uma olhada aí, a última modificação foi dada pela portaria CEPRET, número 915, de 30/7/2019. Isso consta no portal do governo, tá ok, pessoal? Né? E a gente tem aí o texto que vai entrar em vigor a partir de 3 de janeiro de 2022. Então, recentemente, agora a gente teve no mês de outubro, né, uma atualização aí importantíssima na CIPA. A gente vai falar sobre isso à frente, né? Mas está aí, tá? Então, a gente ainda consegue acessar o texto atual, né? E consegue também acessar o novo texto da CIPA. Muito bem. Vamos lá, vamos entender o que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, muito bem, para que a gente possa iniciar, né, esse conceito, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né? A ideia de criar uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, uma CIPA, surgiu a partir da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. Ou seja, a CIPA não é algo muito novo, né? É bastante antigo, até para falar a verdade. No entanto, foi somente em 1921 que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovou uma instrução para a criação de comitês de segurança para indústrias que tivessem em seus quadros funcionais pelo menos 25 trabalhadores. Então vamos lá, vamos entender. A OIT, né, ela é o órgão supra no que diz respeito às diretrizes de segurança do trabalho no mundo todo. É como se fosse a Organização das Nações Unidas ou a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, só que dedicada às questões trabalhistas, né? Então a OIT entendeu aqui que um parâmetro que deveria ser estabelecido é que a indústria tivesse no mínimo 25 trabalhadores para formar esse grupo, né, chamado de Comissão de Segurança até então. Uma das recomendações desse comitê foi a organização da Comissão de Segurança de Trabalho em estabelecimentos industriais, que no Brasil só veio a acontecer 23 anos depois disso, em 10 de novembro de 1944, né, no então governo Getúlio Vargas, foi implementada a CIPA aqui no Brasil. Ou seja, no mundo, né, a CIPA foi instituída há 100 anos atrás, né, e aqui no Brasil no ano de 1944. Tá? Em 8 de junho de 1978, foi então promulgada a portaria número 3.214, essa portaria que mudaria todo, né, o regimento no que diz respeito à segurança do trabalho, estabeleceu as normas regulamentadoras, né, da CLT, que aprovou e expediu 28 normas regulamentadoras,
dentre elas a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, identificada pelo código NR5, tá? Então, uma coisa interessante aqui, né, uma informação importante, nesse momento, na instituição das normas do ano de 1978, existiam 28 normas regulamentadoras. Hoje, nós já temos 37 normas regulamentadoras, ok? Inclusive, algumas dessas normas, elas permanecem ainda sem uma atualização completa, né? Porém, existe um calendário que vem sendo cumprido pelo governo de atualização, então boa parte delas já foi atualizada, mas algumas ou alguns anexos importantes ainda permanecem o mesmo do ano de 1978. Objetivo da CIPA. A CIPA tem como principal objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes da exposição ocupacional no ambiente de trabalho, de modo a auxiliar o SESMIT. Aí eu vou explicar para vocês agora o que significa a sigla SESMIT, né? Então, o SESMIT é a norma regulamentadora NR4, tá? Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É um grupo de profissionais, né? São os profissionais que podem atuar, né? Que têm credenciamento para atuar com segurança do trabalho. Então, tem o técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, tá? Então, existem alguns parâmetros para que seja feito o dimensionamento, a quantidade de profissionais que vão atuar em cada empresa. Voltando aqui, né? De modo a auxiliar o SESMIT onde ele exista e, onde não haja uma SESMIT, aplicar as medidas de prevenção apropriadas, com foco na preservação da vida e da promoção da saúde dos trabalhadores. Então, esse é o principal dos objetivos, né? Além disso, a CIPA tem como importante missão investigar os acidentes de trabalho ocorridos na empresa, de modo imparcial, jamais buscando o culpado, mas sim a causa raiz da ocorrência, a fim de evitar que novas ocorrências não programadas venham, né, acontecer novamente, tá ok, pessoal? Então, o objetivo, né, da investigação de acidentes realizado pela CIPA jamais é o de julgamento, né, para entender quem foi o culpado, e sim para entender qual foi a causa raiz daquele acidente, justamente para realizar campanhas, né, e evitar que isso ocorra novamente. Composição da CIPA. A organização da CIPA é obrigatória nos locais de trabalho, seja qual for a sua característica, comercial, industrial, bancária, com ou sem fins lucrativos, filantrópica ou educativa em empresas públicas, desde que tenha um mínimo legal de empregados regidos pela CLT conforme o quadro 1 da NR5. Né? Então tem um quadro que dimensiona a quantidade de profissionais também que vão atuar na CIPA, né? Membros suplentes, membros efetivos, enfim, eleitos e indicados. Porém, mesmo nos locais onde o número não seja atingido, é obrigatória a presença de um profissional chamado designado da CIPA, né? Então, esse profissional vai cumprir as diretrizes da comissão. A CIPA é composta por representantes titulares do empregador e dos empregados, e seu número de participantes deve obedecer às proporções mínimas estabelecidas no respectivo quadro. O grau de risco no local de trabalho também é levado em conta para a organização da CIPA, tá? Ainda falando sobre a composição, né? Os representantes do empregador são designados pelo próprio, enquanto que os dos empregados são eleitos por votação secreta. Ou seja, a empresa ela vai, né, indicar alguns membros para participar da comissão e os colaboradores, os empregados, os funcionários, através de uma votação que vai ocorrer em um período específico do ano, né, em data pré-estabelecida, eles vão votar na pessoa que eles desejam colocar na comissão. A votação deve ser realizada em horário normal de expediente e tem que contar com a participação de, no mínimo, a metade mais um do número de funcionários de cada setor. Então, por exemplo, você tem lá na tua empresa um número X de pessoas, 100 pessoas, né? Você tem que ter um quórum mínimo para que essa CIPA seja validada, tá? Que seria, no caso, 50% mais um. A lista de votação deve ser assinada pelos eleitores, deve ser arquivada por um período mínimo de 3 anos pela empresa. O que acontece, tá, gente? A gente aqui ainda está lendo o texto antigo. Então, quando a gente está falando de assinatura aqui nesse caso, dá a entender aí a assinatura física. Porém, né, com o novo texto da CIPA, já é possível. Na verdade, já existem empresas que fazem, né, todo o processo eleitoral, votação inclusive em plataforma online. Tem alguns requisitos para isso, né? Tem que ter um login do usuário, onde o IP que ele se registrou vai ficar marcado lá, ele vai fazer a votação, né, e a votação vai ser homologada por essa plataforma e contabilizada no final. Os candidatos mais votados assumem a condição de membros titulares
Em caso de empate, assume o candidato que tiver o maior tempo de trabalho na empresa. Então vale aí aquela máxima, né? A antiguidade é posto nesse caso. Os demais candidatos assumem a condição de suplentes, de acordo com a ordem decrescente dos votos recebidos. A estrutura da CIPA é composta pelos seguintes cargos. Então a gente tem o presidente da comissão, tá? Que é um membro que foi indicado pela empresa, então a empresa vai indicar esse membro. A gente tem o vice-presidente, que na ausência do presidente é quem vai assumir essa atribuição, né? Que é nomeado pelos representantes dos empregados, entre os titulares, né? E nós temos também aí o secretário e suplentes, tá? Então, que são escolhidos de comum acordo, né? O secretário é um membro importantíssimo para a comissão. Essa pessoa vai ser responsável, entre outras coisas, pela edição das atas, né? Então, uma atribuição bastante importante. Cabe ao Ministério do Trabalho e Previdência fiscalizar a organização das CIPAs. As empresas que não cumprirem a lei poderão ser autuadas, né, por infração do disposto no artigo 163 da CLT, tá? Sujeitando-se inclusive à multa prevista no artigo 201 desta mesma legislação. Além disso, também, né, o não cumprimento de algum requisito da NR5 implica em infrações previstas na NR28, né? Então a NR28 fala sobre penalizações e infrações, e algumas multas também podem ser aferidas por conta do não cumprimento da CIPA. Funcionamento e atribuições da CIPA. No que diz respeito ao funcionamento, logo no início do mandato, a CIPA deverá estabelecer um calendário anual de reuniões mensais, denominadas reuniões ordinárias, né? Então, o que são essas reuniões ordinárias? São encontros presenciais e ou virtuais, né, que são realizados mensalmente, tá? Em data e horário pré-estabelecido, cujo intuito é tratar sobre assuntos diversos relacionados à segurança. Então aqui um exemplo, olha, foi verificado que o reator número tal está apresentando uma vibração excessiva, um ruído excessivo, ou a flange de um tubo específico está com vazamento. Então são assim, situações, né, corriqueiras, digamos assim, do cotidiano do processo, mas que precisam de algum ajuste, tá? Já as reuniões extraordinárias, elas ocorrem sempre que seja necessário uma tratativa imediata para alguma situação, tais como acidentes, fiscalização, entre outros. Então, um exemplo é quando ocorre um acidente na empresa, né? Uma das atribuições da CIPA justamente é essa, a investigação do acidente. Então, sempre que ocorrer um acidente na empresa, deve ser conduzida uma reunião extraordinária para realizar a investigação, entender o que motivou, né? E tomar as medidas cabíveis, tá? No que diz respeito aí à prevenção de novos acidentes, à correção de algum infortúnio que tenha ocorrido. Cabe ao secretário da CIPA a elaboração das atas que deverão ser assinadas por todos os participantes das reuniões e armazenadas junto ao processo eleitoral da respectiva gestão vigente. Então, a assinatura da ata, por exemplo, ela pode ocorrer em plataforma digital, tá? Se você tem aí um DocSign ou você tem algum tipo de certificado digital, né, que a assinatura seja homologada por uma plataforma, os participantes que estão à distância, por exemplo, participando de uma reunião, eles podem assinar de forma digital, ok? Atribuições da CIPA, né? Então, assim, gente, aqui eu não trouxe o texto na íntegra, tá? Tem bastante coisa. Aqui a gente faz um compilado para vocês entenderem. Vamos lá. Investigar e analisar os acidentes ocorridos na empresa. Sugerir as medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias, tanto por iniciativa própria da CIPA ou como sugestão de outros empregados. E encaminhá-las ao presidente, né, e ao departamento de segurança da empresa quando houver. O presidente da CIPA, ó, aqui está uma informação dada pelos trabalhadores, né, a gente precisa ver uma situação específica. E essas informações têm que ser compartilhadas com a equipe de segurança e saúde ocupacional da empresa, tá? Porque as medidas sempre são em conjunto. Promover a divulgação e zelar pela observância das normas de segurança, ou ainda regulamentos, instrumentos de serviço emitidos pelo próprio empregador. Então, aquela coisa, promover, né, a aplicação das normas regulamentadoras, instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, NBRs, entre outras normas, né, e também das políticas da empresa, né, políticas corporativas, procedimentos operacional padrão, o famoso POP, tá certo? Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né, a CIPAT, tá? Então, essa é uma das principais atribuições da CIPA também, promover, né, uma vez por ano a CIPAT, ok? Sugerir a realização de cursos, palestras ou treinamentos quanto à engenharia de segurança do trabalho,
quando julgar necessário o melhor desempenho dos empregados. Então, poxa vida, a gente está tendo dificuldade com um laboratório de microbiologia, o pessoal não tem muita noção sobre biossegurança. Então, a CIPA vai recomendar, olha, recomendamos fortemente que seja feito um curso de biossegurança para entender melhor os riscos, interpretar, né, e trabalhar de forma mais segura. E aí também elaborar anualmente o mapa de riscos da empresa, né? Em relação ao mapa de risco, né, o texto atual, tá? Depois o pessoal vai chamar de texto antigo, mas ainda não é, né? Ele ainda está vigente. No item 5.16 diz o seguinte, na linha A, a CIPA terá por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores com assessoria do SESMIT onde houver. Então, o mapa de risco, né, é um conceito, uma representação gráfica dos riscos existentes no trabalho, riscos esses classificados pela norma regulamentadora NR9, que ainda se chama PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, mas a partir de 3 de janeiro de 2022 entrará em vigor o novo texto e muda o nome da norma também, tá? Então, até então, né, a representação por uma cor para cada risco e para um tamanho de circunferência para sua graduação. O treinamento da CIPA, né, ele é dado pelo item 5.33, tá, da norma, então eu também não vou ler na íntegra aí, tá, mas o treinamento ele deve conter aí um conteúdo obrigatório, então tem uma série de informações que tem que ser abordadas, né, obrigatoriamente. E aqui está também uma coisa interessante, né, no item 5.34 diz o seguinte, ó, o treinamento terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. Então esse item ele não estabelecia parâmetros, né? É simplesmente, ó, tem CIPA, tem que fazer curso de 20 horas. Então esse item aí, né, ele foi atualizado, o texto da nossa nova norma aí, o novo texto que vai entrar em vigor, né? Ele estabelece aí que a apreciação da carga horária para o treinamento varia de acordo com o grau de risco, que é um grande ganho, né? Principais mudanças com a atualização da norma. Uma das principais novidades da NR5 é o potencial de diminuição de conflitos trabalhistas, incluindo uma definição sobre o término do contrato de trabalho por prazo determinado, ou seja, aquele contrato por prazo determinado, né, que em alguns momentos aí houveram questionamentos judiciais, né, agora já existe, né, já tem consolidada uma jurisprudência sobre isso. O fim do contrato, nesse caso, não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para um cargo de direção na CIPA. Então, isso é um grande ganho aí, né? A área jurídica, principalmente, tinha muito problema em relação a isso. Uma das grandes novidades trata do novo quadro de dimensionamento, trazendo harmonia em relação aos critérios de dimensionamento entre a CIPA e o SESMIT. Então, assim, as normas, né, elas tinham mecanismos similares, mas muito distintos, né, de quantificação de profissionais, enfim, de classificação. Então agora isso foi harmonizado, né, trazendo aí um entendimento mais simplificado para quem vai dimensionar tanto o SESMIT quanto a CIPA. Além disso, procurou simplificar a aplicação do referido quadro, alinhando o dimensionamento com os graus de risco definidos pela NR4. Outro ponto importante foi a inclusão de um novo anexo sobre a CIPA, da indústria da construção, que estava prevista originalmente no texto da norma regulamentadora NR18. Então, a NR18 é uma norma que trata especificamente sobre segurança na construção civil, né? E ela tinha lá um item que tratava sobre a CIPA na construção civil, porque CIPA em construção civil, gente, é uma coisa bastante complexa, né? Você tem os famosos, abre aspas aí, tá? Os gatos, né? Fecha aspas, dentro da construção, que são pequenas empresas, né? Então, a empresa de elétrica, de hidráulica, de pintura, a do piso, a do vidro, enfim, a do extintor, a do sistema de automação. Então, são múltiplas empresas no mesmo ambiente e é bastante complexo isso, tá? E aí, para a gente finalizar, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT. Lembra que eu mencionei, né, que em algumas empresas é abordada como CIPATMA, por conta, né, das atuações aí dedicadas ao meio ambiente. Então vamos lá, a CIPAT, né, deve ser realizada anualmente, como já foi visto, com o suporte da CIP e do SESMIT onde ele houver, em formato de campanha de segurança. Então assim, campanha de segurança pode ser aplicada de várias formas, né? Aqui a gente traz alguns exemplos para vocês. Palestras, por exemplo, presenciais, híbridas, né, com pessoas na sala e pessoas acompanhando ao vivo, e totalmente virtual. Videoaulas, né? Sejam essas videoaulas gravadas, né, em formato EAD, ensino à distância, ou com transmissão ao vivo, por exemplo.
shows e teatros, podcasts e outras plataformas aí de streaming, né, que podem ser utilizadas, gincanas, ações filantrópicas e beneficentes, entre várias outras formas, tá? Então, nesse sentido, para você aí que tem dificuldade em estabelecer a CIPAT, de colocar a CIPAT para rodar na tua empresa, a Intertox, né, ela auxilia inúmeras empresas no desenvolvimento da CIPAT, desde a parte de planejamento, estruturação, conteúdo. Nós desenvolvemos palestras, vídeos, participamos de gincana, enfim, nós estamos atuando fortemente nas CIPATs de muitas empresas. Os temas abordados em uma CIPAT são variados, escolhidos e planejados pela empresa de acordo com suas necessidades, podendo ser, por exemplo, prevenção de acidentes em casa, né? Home office, sistema híbrido, cuidados no trânsito, motoristas e pedestres, ergonomia, tanto a parte psicossocial quanto a parte fisiológica, né? Antropométrica, biomecânica, enfim. Qualidade de vida e bem-estar, motivação, segurança química. E aí, tá, gente, quando a gente fala segurança química, entenda uma ramificação muito grande aí, né? A palestra pode ser dedicada, por exemplo, documentação de segurança, sobre GHS, sobre segurança do trabalho especificamente, sobre os EPIs que são utilizados em determinados segmentos, né? Aí também, ó, equipamento de proteção individual, proteção coletiva, uma série de informações, tá? Entre outros inúmeros temas possíveis, né? Por exemplo, NR20, né, que fala sobre segurança nas instalações com inflamáveis e combustíveis, biossegurança, brigada de incêndio, e aí vai, tá? Então, ó, aqui no finalzinho a gente tem aí o texto atual, né, que daqui a um tempo vai ser chamado de texto antigo, beleza? E o texto que vai entrar em vigor a partir de 3 de janeiro, tá? Então, para quem está participando aqui, né, lógico, o acesso disso aqui é gratuito, é público, todo mundo pode colocar aí, né, norma regulamentadora NR5, vai ser direcionado ao portal do governo, mas para vocês, né, vocês já vão receber esse material baixado aí em forma de download, ok? Então, pessoal, gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês, né? Mais um encontro que nós tivemos e me coloco à disposição para perguntas que vocês tenham, tá? Por favor, fiquem à vontade. Deixa eu só logar aqui para a gente poder receber as perguntas. Tá, um participante que está nos perguntando, né? José Rodrigues. A Intertox conseguiria nos auxiliar na CIPAT apenas uma palestra ou precisa ser o pacote completo? Sim, meu amigo, a gente pode sim auxiliar, tá? Em uma palestra individualmente, né? Normalmente, sempre que um cliente entra em contato conosco para desenvolvimento da CIPAT, a gente vai perguntar o segmento da empresa, vamos entender o tamanho da empresa, o que ela faz de fato, desenvolver um escopo junto com o cliente, montar esse material, gravar ou apresentar ele ao vivo, tá? Então a gente faz a CIPAT completa, né, full, ou a gente pode fazer também somente, né, a parte que é de interesse de vocês. Tá, deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, estou com um problema com o login aqui, deixa eu pegar aqui no meu... Um instante. Bianca Dantas pergunta: como eu sei se a minha empresa tem ou não um SESMIT? Bom, assim, a resposta para você é simples, né? Você sabe se a sua empresa tem ou não um SESMIT instalado, se tem algum profissional da área de segurança do trabalho, tá? Só que, muitas vezes, por falta de dimensionamento e a empresa que deseja ter um nível de segurança maior, ela contrata, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, mesmo que não haja obrigação, tá? Só que se tem aí o profissional, você pode perguntar para ele se ele está inscrito no SESMIT ou não, tá? Beleza? Eu não sei se eu respondi aí a tua pergunta, mas eu imagino que sim. Sim, uma pergunta importante aqui, né? A Adilor. Vejo muitas pessoas fazendo o curso de tecnólogo em segurança do trabalho. Esses profissionais não podem fazer parte do SESMIT e atuar no lugar de técnico de segurança do trabalho. O que acontece? Nesse caso, o Adilor aqui ele tem razão, né? Porque a norma regulamentadora NR4, ela estabelece esses profissionais que eu mencionei para vocês. Então, o técnico de segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho,
o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho, né? Então, o tecnólogo, nesse caso, ele não tem um registro profissional, tá? Então, seria assim, um profissional para somar aí na tua empresa, para agregar conhecimento, mas não para pertencer ao SESMIT propriamente dito. A CIPAT precisa necessariamente ser realizada dentro de uma semana ou pode ser em um dia? Então, olha só, o termo, né, CIPAT, ele remete, lógico, evidentemente, a uma campanha que seja feita dentro de uma semana. Mas assim, se a depender da demanda da tua empresa, da quantidade de processos, se vocês não puderem fazer pausa e conseguir dedicar um único dia para isso, contanto que vocês tenham alguns conteúdos, né? Não pode ser um único conteúdo considerado como uma CIPAT. Agora, uma somatória de conteúdos, né? Então, aí sim, ela pode ser realizada num dia. Eu entendo como a melhor prática você trazer conteúdos menores durante dias fracionados, né? Porque isso vai trazer mais atenção do pessoal, enfim. Mas, se for uma necessidade, tá? Pode acontecer sim. Bom, eu acredito que seja isso por hora, né? Se ficou alguma pergunta depois a gente envia por e-mail. Mas é isso, tá, pessoal? Então, assim, eu queria deixar a vocês aqui o nosso agradecimento à Intertox, né, pela participação de vocês no nosso webinar de hoje. O meu agradecimento pessoal a todos vocês. O meu contato tá aí para vocês, tá? Meu e-mail, d.souza com S, né, não com Z, @intertox.com.br. O telefone para contato, 3868-6970. O meu ramal direto é o ramal 216, tá? E se vocês tiverem dúvida aí de algum aspecto, se quiserem contar com a nossa energia aí para poder participar da formação da sua CIPA, do seu curso de CIPA, da CIPAT, enfim, a gente dá um suporte completo. Olha, Diogo, não temos CIPA na empresa, a gente quer iniciar o processo, vocês conseguem nos auxiliar? Sim, a gente auxilia vocês em toda a etapa, todo o processo eleitoral, né? Ele tem uma série de requisitos com datas específicas, né, para acontecer. Tem a quantificação dos profissionais, o dimensionamento, tem o treinamento da CIPA que a gente faz também integral, né? E temos aí a CIPAT também, que pode ser desenvolvida por nós, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos, um excelente final de dia para vocês, uma excelente quinta-feira, um abraço e até o próximo. Obrigado, tchau, tchau.